E a multidão aqui em frente à Praça dos Três Poderes vai à loucura, gritando o nome do presidente Lula. E a gente acompanha aqui também na transmissão do pool de emissoras, na tela da Band, na Band News TV, o momento em que Lula entra no Rolls Royce presidencial, Maju. Ele está com um terno azul marinho, uma camisa branca, uma gravata azul marinho também. Se não for isso, vocês me corrijam, por favor. Está nesse momento de pé, ao lado da primeira-dama Janja. A Janja está usando uma roupa cor creme, não é isso? Nude, né? Um terninho. Isso. De cabelo preso ali, rabo de cavalo. Os dois estão se posicionando. Há diversos policiais ali no redor. Tudo isso foi... A gente já viu a ideia do que vai acontecer aí na sexta-feira, quando aconteceu o último desfile. Então, tem batedouros da Polícia Militar. Os carros que Lula usou e que vão ser usados agora em todo esse trajeto até a Catedral também já estão estacionados, e muita segurança ali do lado para que esse trajeto seja feito em segurança. Por enquanto, as portas do veículo estão abertas, viu, Thaís? Mas daqui a pouquinho, acho que é só uma questão aí de alguns minutos, fechando nesse momento, enquanto a gente fala, as portas do Rolls Royce, que em segundos deve começar o trajeto até a Catedral. É isso. E você vai acompanhar conosco aqui na Rádio Bandeirantes esse primeiro momento de Lula sendo recepcionado pelos apoiadores que estão agora na capital federal. Os quatro, hein? Os quatro. Geraldo Alckmin, e Lu Alckmin também. Lu Alckmin, os quatro de pé ali no Rolls Royce. Tem um espaço para que eles se segurem, né? Mas me pareceu, Thaís, vocês chegaram a reparar que foi o presidente Lula que chamou Geraldo Alckmin agora para que eles fossem até lá, porque não sei se estava previsto, porque não era assim na outra posse do presidente Jair Bolsonaro. E do próprio presidente Lula, não foram os quatro no Rolls Royce. E me deu a impressão de Lula fazer um sinal, e aí Alckmin e Lula desceram correndo do carro para poder chegar ali ao carro oficial. E a gente sabe que numa solenidade como essa, cada ato tem um simbolismo, e uma consequência. Um significado, ainda mais partindo de Lula, né? Um político tão experiente que não dá ponto sem nó, não é, Ronald? Claro. Se chamou Alckmin para desfilar junto com ele em carro aberto, é porque, claro, quer comunicar a relevância que o vice-presidente terá no governo dele, que, aliás, ocupará um ministério. Ministério da Indústria e Comércio. Muita gente duvidava da possibilidade de Alckmin ser nomeado ministro. Sabe por quê? Porque como é que você demite um ministro que é também vice-presidente da República? É uma saia justíssima, né? Existe aquele ditado em política que diz mais ou menos o seguinte: nunca nomeie ninguém que você não possa demitir se for necessário. E dessa vez essa cautela não foi adotada. Geraldo Alckmin é também ministro da Indústria e Comércio, no momento em que o quinto sinal marca 2h30 aqui na Rádio Bandeirantes, e no momento em que Alckmin, Dona Lu, Janja e o presidente Lula seguem no cortejo a bordo do Rolls Royce presidencial. Você pode achar que as distâncias são grandes, mas é tudo muito pertinho. O hotel, a catedral, a chegada na esplanada dos ministérios, a chegada no Palácio do Planalto, Senado Federal, Câmara dos Deputados ali, o Congresso como um todo, é tudo muito pertinho. Por isso que às vezes o relógio parece que não vai ajudar, mas tudo se resolve muito rápido. E eu preciso destacar também, Thaís, você que gosta de correr, você imagina com o sol de Brasília, os seguranças que vão ao lado do Rolls Royce. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes de 2. cada lado. E ainda tem alguns aqui que estão afastados e que a gente vê na bordinha da imagem. Eles estão correndo de terno, gravata e sapato social. Sapato social, exatamente. E crachá. Então, é importante deixar claro que o Rolls Royce vai muito lentamente, mas não a ponto de significar uma caminhada. Às vezes tem um trotezinho ali que desgasta um pouquinho mais, principalmente com essa condição que você descreveu de vestimenta que não é adequada para um trote. Lula agora acena para a multidão, ao lado de Janja, Dona Lu Alckmin, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Agora há pouquinho em Brasília, o ministro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, falou rapidamente com os jornalistas, deu uma entrevista coletiva, falou sobre o papel do Supremo Tribunal Federal no próximo governo. O STF será respeitado por esse governo. Acabou a era de ataques ao STF e a todas as instituições feitas por Bolsonaro. Bolsonaro parece que acordava de manhã cedo querendo saber qual era a guerra que ele ia fazer naquele dia. Acabou essa era. O
O STF vai ser respeitado com o papel que tem de ser o guardião da Constituição brasileira da nossa Suprema Corte. Alexandre Padilha também falou sobre o Centrão. Afinal, qual vai ser o papel do Centrão no governo Lula 3? Vários desses partidos políticos que são chamados, que compõem o tal do Centrão, né, que é um conceito que para mim não existe, já estão dialogando conosco, já indicaram quadros para o Ministério, para esse primeiro passo de composição. Nós vamos continuar dialogando com esses partidos e também vamos conversar com os partidos que eram da base do Bolsonaro, né, que num primeiro momento podem sinalizar que são de oposição. Vamos conversar tanto com os partidos quanto com os seus parlamentares. Acho que o Congresso Nacional deu uma demonstração no final do ano que não existe nem o direitão, nem o centrão, nem o esquerdão. O que existiu foi o compromisso do Congresso Nacional para desmontar uma bomba orçamentária e social que o Bolsonaro tinha feito. E acredito que esse compromisso do Congresso Nacional, dos partidos, deve continuar para o próximo período, nos 4 anos. Eu vou trabalhar para que esse ambiente continue no país. Esse é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT, faz parte ali daquele núcleo mais próximo ao presidente Lula. Ele foi eleito deputado federal, mas vai assumir esse cargo no Ministério de Lula. Ronald. Você pode achar que você tem que sintonizar a TV para ver o discurso, para ver a passagem do Lula no Rolls Royce, todo esse aparato. Temos aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes, além da transmissão da Rádio Bandeirantes a partir do nosso estúdio aqui no Morumbi, temos as imagens para você acompanhar tudo isso que está acontecendo. A gente vai descrever isso para você ao longo da tarde de hoje. Neste momento, Lula se encaminha ao lado de Geraldo Alckmin e das respectivas esposas para a Catedral de Brasília. Então, tudo que acontece em Brasília com imagens, você tem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se você está aí ouvindo pelo rádio, está no lugar parado, coloque no seu celular e acompanhe a gente e aproveite para curtir o nosso canal. Lula acena apoiadores, muitos apoiadores, inclusive, por ali. Gente que chegou cedo em Brasília para guardar ali um lugarzinho e poder acompanhar esse que é um momento histórico do país. Major da Leite, direto de Brasília, fala Maju. As pessoas aqui em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, com os olhos grudados em 2 telões posicionados aqui em frente ao Palácio do Planalto, onde eles conseguem acompanhar esse percurso do presidente Lula e também do vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhado das esposas, no Rolls Royce, saíram da Catedral de Brasília. Assim que o veículo começou a andar por aqui, foi uma gritaria, tanto no Salão Nobre como também na Praça dos Três Poderes. E por aqui, Bruna, a gente consegue acompanhar esse trajeto também por meio de 2 telões, jornalistas aqui atentos a esse percurso. Presidente Lula acenando a todo momento. A gente tem no meio as esposas, né, Janja, também o Alckmin, e nas laterais o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. É uma cena simbólica, né? Geraldo Alckmin sempre foi um adversário de Lula. A segunda vitória do presidente Lula, com 58 milhões de votos em 2016, foi contra Geraldo Alckmin, e hoje, então, os dois andando agora em direção ao Congresso Nacional, os dois juntos em cima do Rolls Royce, carro aberto, conversível. Havia uma expectativa muito grande em relação a isso, então, nesse momento, acontece agora esse trajeto em direção ao Congresso Nacional, onde, de fato, o presidente Lula vai ser empossado como presidente e também fazer o seu primeiro discurso à nação. Valeu, obrigada, Maju. E olha, Ronald, difícil deve estar para o Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo do Lula, porque ele também está correndo por aí de terno, mas com uma câmera na mão, né? Pior ainda, e olha, haja preparo físico, viu, Thaís? Para correr com a câmera, assim, tá, né, preparado fisicamente para isso, mas... mas para garantir a imagem talvez mais emblemática do dia, não é essa, a da passagem da faixa, a do discurso no Palácio do Planalto, são aquelas imagens que entram para a história e vale a corridinha, né, Bruna? Oi, Stuckert, que está com o Lula durante toda a carreira e vai seguir com o presidente, é o fotógrafo oficial de Lula. Então, a imagem do dia é essa, Thaís. E esse aqui, Bruna, é o som agora em Brasília, é o som ambiente, no momento em que passa o Rolls Royce levando Lula e Alckmin para a Catedral Metropolitana de Brasília. E é interessante a gente observar, olha, na fisionomia dos 4 a bordo do carro, claro, todos muito sorridentes, Lula, Janja muito à vontade, Dona Lu Alckmin também. Me chama mais atenção o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que sempre foi uma figura política muito contida, não é? Nas suas expressões, nas suas falas, pessoa de poucas palavras, sem arroubos, não é? E está claramente feliz agora a bordo do Rolls Royce presidencial.
também, Ronald, é aquilo, não é? Geraldo Alckmin concorreu à presidência em 2018 e teve convicção de que foi fritado pelo próprio partido, por João Dória, que naquele momento já começava a articular o chamado Bolsodória e se elegeu governador de São Paulo vestindo no segundo turno a camisa de Bolsonaro. Só não foi candidato a presidente porque não deu tempo, porque senão seria. Ele se sentiu traído e teve uma votação pífia na votação de 2018, depois de ter sido governador de São Paulo por tantos e tantos e tantos anos. Voltar agora ao lado de Lula e vencer a eleição e conquistar a vice-presidência, de fato, é mais um desses capítulos dos mais interessantes da política brasileira. E olha, já posicionados no Congresso para receber Lula. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidentes da Câmara e do Senado, Rosa Weber, ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Augusto Aras, Dilma Rousseff e José Sarney, ex-presidentes da República, já posicionados no Congresso para receber, Thaís, Lula, Janja, Geraldo Alckmin e Lu Alckmin. Michel Temer não deve estar presente à posse de Lula. Bom, a forma como Lula se referiu a Michel Temer como golpista, era natural de se entender que ele não apareceria. Um detalhe interessante é que na posse de Jair Bolsonaro, ele, Michele e Carlos Bolsonaro estiveram no Rolls Royce, né? Carlos Bolsonaro, inclusive, em pé, sentado no encosto do banco. E quando Dilma assumiu a presidência pela primeira vez, a filha de Dilma, Paula Rousseff, esteve no carro junto com ela. Maju Arruda Leite, direto de Brasília. Manda, Maju. Detalhe interessante, Thaís. A Bruna disse há pouco que os presidentes do Congresso Nacional e também da Câmara dos Deputados já estão posicionados ali para receber o presidente Lula. Em 2003, na primeira posse de Lula, quem recebeu foi Rames Tebet, presidente do Congresso Nacional da época, presidente do Senado à época, pai da Simone Tebet, que agora é do planejamento. Simone Tebet, que teve um papel importantíssimo na campanha de Lula, principalmente no segundo turno, e agora é ministra do planejamento e põe aí o primeiro plano do governo Lula. Valeu, Maju. Agora 2h39, seguimos acompanhando e são vários atalhos, né, para poder se deslocar da avenida principal da Esplanada para a Catedral. Tem um atalho que vai sendo percorrido. Em todos eles há um acúmulo gigantesco de pessoas. Juliana Rosa, jornalista especializada em economia, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes, hoje não poderia ser diferente, para falar sobre expectativa do mercado para o governo Lula que começa hoje. Situação pacificada já, Juliana? Boa tarde. Não tão pacificada, Thaís. Boa tarde para você, boa tarde aí, Bruna, boa tarde para todos nossos ouvintes. A gente acompanha aí toda a negociação, na verdade, que vai ter que se dar ali no Congresso Nacional, muito heterogêneo, e também na própria formação econômica. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já chegou ao plenário da Câmara dos Deputados, onde vai acompanhar daqui a pouco a sessão solene de posse do Lula e do vice Alckmin ali no Congresso Nacional. Chegou ele que tem uma visão mais ligada à economia heterodoxa, com mais gastos públicos para poder impulsionar o crescimento econômico, mas do outro lado a gente tem o Geraldo Alckmin, que também, além de vice-presidente, vai assumir como ministro de Indústria e Comércio, com uma visão liberal, uma visão de maior responsabilidade com as contas, e Simone Tebet ali no planejamento, também não uma liberal raiz, mas que tem toda uma equipe em torno dela e toda a campanha também que ela fez em torno de o equilíbrio entre social e o fiscal. Então, esse equilíbrio, né, entre o 8 e 80, ali no meio do caminho, entre aumentar gasto público e, ao mesmo tempo, ter uma responsabilidade com as contas, é o grande desafio que o novo governo vai ter na área econômica. E ainda não está claro, Thaís, como é que vai se dar exatamente toda essa negociação. O Lula é o grande árbitro aí de desavenças de um lado e de outro, né? Mas o Lula tem dado declarações que não têm agradado o mercado financeiro, diminuindo aí a questão da responsabilidade com as contas e também os movimentos recentes do mercado financeiro que
estão concordando ou não, o que acaba dando ali os valores de dólar, de juros, é o que influencia na prática a nossa inflação e taxa de juros e crescimento do país, né? Então, o Haddad tem falado que tem, sim, uma noção muito clara da importância de ter essa responsabilidade com as contas. Então, a gente agora vai ver na prática como é que vai se dar, né, Thaís? Juliana, nesse momento, Lula e Alckmin sobem a rampa do Congresso Nacional e já foram recepcionados, apertaram a mão do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Janja e Dona Lu Alckmin também seguem na frente, enquanto Lula tem ao lado dele Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Eles vão começar a subida da rampa do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco é alto, né? Ele é ao lado do Lula, o Lula bate no ombro, no ombro dele. As primeiras damas, como disse a Thaís, à frente vão ser as primeiras a chegar. Tem toda... Isso aí não é nada decidido na hora. Tem ali um pessoal do cerimonial que cuida disso com uma fineza, com um cuidado muito grande. Então, a caminhada delas e, na sequência, presidente, vice-presidente e os presidentes das duas casas caminharão juntos na direção do Congresso Nacional. E é claro que é uma característica, né, de cada pessoa. Lu Alckmin sempre foi muito mais reservada quando apareceu ao lado de Geraldo Alckmin. E agora, né, Thaís, Ronald, ao longo desse trajeto, ficou ali muito mais contida ao lado do Alckmin, segurando, fazendo pequenos acenos. Janja, bem diferente, acenando bastante, um pouco mais eufórica, sorrindo, característica agradecendo. Dela mesma, né? Uma característica dela também. A gente tem aí duas pessoas bem diferentes, né? A primeira-dama Janja, esposa de Lula. Agora os dois, Lula e Alckmin, ao lado de Pacheco e Lira, andando em direção ao Congresso Nacional no tapete vermelho. Com uma característica do presidente Lula, que é muito particular dele, que é apertar as próprias mãos, né? Ele se vira muito com o incômodo com situações, com apertar as próprias mãos. Talvez você reporte essa imagem para a memória afetiva de debates ou outras situações em que ele segura a própria mão e aperta.